Gente, existem três tipos de pessoas que basicamente as pessoas com ansiedade social elevada têm dificuldade em lidar no contato social. Quais? Figuras de autoridade, né? Pessoas em posição de autoridade. Então, por exemplo, professores, chefes, coordenadores, supervisores e até médicos e outras profissões que têm um ar, digamos assim, de autoridade. Tudo bem? O segundo tipo de pessoa são pessoas desconhecidas, estranhos ou pessoas não familiares. Em geral, tanto a literatura quanto a experiência clínica apontam que esses indivíduos têm dificuldade em lidar com esse tipo de pessoa. E um terceiro tipo de pessoa são pessoas do sexo oposto, né? Ou pessoas do mesmo sexo, mas que geram algum tipo de atração física, ou mesmo algum tipo de atração em algum outro nível. Tudo bem? Embora essas três categorias de pessoa sejam as pessoas em que a literatura aponta como as pessoas que os fóbicos sociais têm mais dificuldade de lidar, eu tenho ouvido bastante relato de alguns indivíduos com ansiedade social que têm dificuldade em lidar mais com pessoas conhecidas e familiares. Tudo bem? Por quê? Porque parece que, no caso de desconhecidos, por exemplo, ou pessoas estranhas, o julgamento, a avaliação e a crítica dessas pessoas não conta muito, né? Então, tem uma série de situações em que você vai lidar com pessoas desconhecidas ou pessoas estranhas numa determinada situação social e essas pessoas nunca mais vão te ver na vida. Então, o nível de ansiedade e tensão disparado por essas pessoas seria menor do que pessoas conhecidas, familiares e coisas desse tipo. Por quê? Porque essas pessoas conhecidas, ou que você tem mais proximidade, você teria que encontrar essas pessoas novamente, e o movimento de você tentar agradar ou tentar causar uma boa impressão seria maior do que com pessoas desconhecidas. Tudo bem? Bom, mas nesse vídeo aqui eu quero me concentrar especificamente na dificuldade em lidar com figuras de autoridade, que é uma dificuldade quase que corriqueira em pessoas com ansiedade social, e tentar fazer algumas reflexões aqui e dar algumas sugestões práticas de como que vocês podem lidar com esse tipo de situação social. Tudo bem? Bom, por que que em geral, né, as pessoas com fobia social elas tendem a ter uma dificuldade e apresentar uma ansiedade significativa diante de figuras de autoridade? A primeira coisa é que uma crença ou uma ideia muito comum entre pessoas com ansiedade social é a ideia de ser inferior, né? Inferior ou inadequado. São duas crenças aí encontradas de maneira muito frequente em pessoas com fobia social. E esse tipo de crença ou ideia é muito provavelmente ativada diante de figuras de autoridade. Por quê? Porque numa relação com uma figura de autoridade, existe uma relação de poder ali, em que é uma relação de poder assimétrica. Ou seja, na hierarquia da relação, então, por exemplo, se você está numa empresa ou você está num trabalho qualquer e você tem um chefe, ou um coordenador ou um supervisor. Essa pessoa, pela hierarquia do trabalho, ela já está numa posição superior a você, naquele contexto ali de trabalho. Tudo bem? Então reparem, uma pessoa com ansiedade social que já traz a ideia consigo, já traz a crença de que ela é inferior, essa crença vai ser muito mais facilmente ativada num ambiente, num contexto de trabalho, diante de um chefe, do coordenador e coisas desse gênero. Tudo bem? Então, a ansiedade subsequente vai ser mais elevada ao lidar
com chefe ou com coisas desse tipo. Ou no contexto escolar, por exemplo, quando você vai falar com o professor ou com o diretor da escola e coisas desse tipo. Uma crença de inferioridade ou até de inadequação é muito mais facilmente ativada diante dessas pessoas do que diante de um colega de trabalho, por exemplo, ou de um colega de classe. Esse é o ponto central da questão, né? Então, nessa relação de poder assimétrica, os níveis de ansiedade da pessoa com ansiedade social vão ao extremo e isso acaba interferindo no repertório comportamental. Como assim? Se a pessoa está com uma crença de inferioridade ativada e uma ansiedade muito alta também ativada, ela vai ter dificuldade comportamental em lidar com aquela figura de autoridade. Então, por exemplo, a pessoa ela pode ficar com um certo comportamento desorganizado, né? Ela pode se sentir perdida diante daquele professor ou daquele chefe, no sentido de não saber o que falar, não saber que palavras usar, não saber como se dirigir de uma maneira adequada àquela figura de autoridade, né? Não saber como fazer contato visual, não saber como gesticular e coisas do tipo. Então repare que o início do ciclo começa no próprio contato com a figura de autoridade, e esse contato interpessoal vai ativar certas crenças e pensamentos de inferioridade, ou outra crença negativa qualquer. Eu estou destacando aqui, gente, a crença de inferioridade, porque ela é uma crença muito comum em pessoas com ansiedade social. Tudo bem? O que reflete nada mais do que uma baixa autoestima e uma baixa autoconfiança, né? Um autoconceito negativo. Tudo bem? Então eu estou destacando essa crença aqui de inferioridade, não que outras crenças não possam ser ativadas, como a crença de ser esquisito, ser inadequado e assim por diante. Tudo bem? Então, essa crença é ativada diante dessa pessoa. Existe uma ansiedade decorrente dessa crença, uma ansiedade, ou uma tensão, ou um nervosismo decorrente dessa crença. O repertório comportamental, como eu coloquei, ele é desorganizado, ele sofre uma interferência significativa e os medos que a pessoa tem de parecer inadequado, parecer inferior e coisas do tipo, aumentam de probabilidade de acontecer justamente porque o comportamento ele se torna desorganizado diante dessas condições. Tudo bem? E aqui a gente já começa a entrar em algumas sugestões práticas que vocês podem adotar diante dessas condições. Tudo bem? A primeira delas é num nível do pensamento, num nível cognitivo, em que vocês podem adotar dois caminhos aí em relação a esse ponto. O primeiro, gente, eu já até fiz um videozinho curto aqui sobre isso, é a estratégia da desfusão cognitiva. O que é isso? Repara uma coisa, a gente tem uma ideia popular aqui que circula muito no senso comum, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, que é a ideia de que você é o que você pensa. Tá? É uma ideia que, sinceramente, pessoal, isso deve ser muito questionado. É uma ideia muito questionável essa coisa de que você é o que você pensa. Nos estudos recentes, nas terapias comportamentais modernas, as chamadas terapias comportamentais contextuais, e eu aí estou destacando aqui o papel da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, ela vai dizer que é justamente o contrário. Né? Uma estratégia fundamental para você lidar com pensamentos e crenças negativas é justamente você se descolar dos seus pensamentos. Por quê? Existe uma tendência, né? Um movimento muito forte das pessoas, e aí não só pessoas com ansiedade social, tá? Mas um movimento muito forte das pessoas de se identificarem excessivamente com seus pensamentos. Como assim?
Se eu penso que eu sou inadequado, inferior, incompetente ou alguma coisa do tipo, e podem ser até pensamentos positivos, tá? Ocorre um movimento muito natural de você se identificar com esses pensamentos. Ou seja, se eu pensei que eu sou inadequado, é porque realmente eu sou inadequado, né? E essa estratégia de desfusão cognitiva, ela vem justamente romper com esse padrão. Ou seja, vocês devem tentar se desvincular dessas ideias. Vocês não são o que de fato vocês pensam. O que vocês pensam são apenas pensamentos. É o conteúdo do pensamento. No entanto, esses pensamentos avaliativos, pensamentos de julgamento sobre si, eles não representam o eu, né? Ou seja, aquilo que você é em essência. Você pode pensar uma série de coisas, né? Eu posso pensar que eu sou, sei lá, o presidente da República, mas eu sou o presidente da República, né? Só para trazer um exemplo aqui bem caricato, tá? Para demonstrar a ideia. Então, o primeiro ponto é esse. Se você estiver diante de uma figura de autoridade, você começar a observar que você está tendo esses pensamentos negativos, principalmente com foco em inferioridade, você não precisa se identificar com essa crença, com esse pensamento de inferioridade, e você pode interpretar o pensamento apenas como pensamento. Olha, eu estou tendo o pensamento de que eu sou inferior, mas na verdade é só um pensamento. Em essência, eu não sou inferior, eu não sou incompetente, eu posso estar tendo pensamentos de que eu sou assim, só que na realidade isso são só pensamentos. Então você se coloca na posição, né, de um observador externo do pensamento. É como se você se separasse, digamos assim, de você mesmo e você se colocasse em perspectiva como um observador externo dos seus próprios conteúdos cognitivos. Esse é um ponto, tá? O outro ponto, que é um ponto assim, uma estratégia mais clássica, é você começar realmente a questionar essas ideias, né? Por exemplo, se você está diante de um chefe ou de um coordenador e você precisa falar alguma coisa com ele, você já vai com esse questionamento, com essa mentalidade do tipo, ele está só numa posição hierárquica superior a mim no trabalho. Mas isso não quer dizer que ele é superior como pessoa, né? Nós, enquanto seres humanos, temos as mesmas necessidades, os mesmos direitos e assim por diante, né? Com essas duas estratégias básicas, gente, vocês já conseguem amenizar um pouco os níveis de ansiedade, tá? No nível emocional, gente, a questão mesmo é a questão da aceitação emocional, né? Por quê? Diante de uma figura de autoridade, é natural que você apresente respostas de ansiedade, porque, como eu falei no início, é uma relação de poder assimétrica. Ou seja, essa tal figura de autoridade, ela de fato pode administrar algumas punições para você caso você venha a, digamos assim, ter algum comportamento inadequado ou cometer alguma falha. Então é natural que você se sinta ansioso diante dessas situações. O ponto-chave é você não se deixar dominar por essa ansiedade, ou seja, o mesmo raciocínio do pensamento. Você não é aquilo que você pensa. No nível emocional, você não é a sua ansiedade, você não é aquilo que você sente. Então, de novo, você pode se colocar numa posição de observar a sua ansiedade ou as suas reações emocionais diante daquela situação, né? E ter aí uma postura de abertura emocional em relação àquela situação. Então, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, se eu estou tenso, tudo bem, não tem problema nenhum. É uma reação natural, tudo bem eu ficar assim. Tá ok? E por último, gente, no nível comportamental, é exatamente a questão das habilidades sociais, né? Então vocês teriam que ter um treinamento em habilidades sociais, e isso é desenvolvido numa terapia comportamental para a fobia social, em que você aprende efetivamente a como se comunicar, que formas de falar utilizar,
que palavras utilizar numa situação particular. Tudo bem? Então fica até meio complicado dar dicas gerais aqui no nível comportamental, porque teria que ser analisado cada situação em particular. Tudo bem? Mas o treinamento em habilidades sociais ele é bastante útil para você aprender a lidar com figuras de autoridade. Tudo bem? Então é isso, gente. Deixa eu só fazer uma colocação aqui para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, acharam interessante, acharam as dicas úteis, não esqueçam de deixar um like aqui no vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu sempre esqueço de pedir isso no final dos vídeos, né? Mas para a gente poder crescer aqui a nossa comunidade, dar mais visibilidade a esse tema, que infelizmente ainda é um tema pouco investigado, pouco estudado dentro da comunidade da saúde mental. Então, se vocês puderem dar um like e se inscrever no canal, isso ajuda muito aqui a gente a crescer. Tudo bem? E assim, eu estava pensando em fazer uma série de vídeos abordando esses tipos particulares de pessoas que os indivíduos com ansiedade social têm dificuldade em lidar, né? Figuras de autoridade, que eu já abordei aqui nesse vídeo, estranhos ou pessoas desconhecidas e pessoas do sexo oposto. Se vocês tiverem interesse que eu faça esses outros 2 vídeos, que aí os próximos vídeos seriam como lidar com pessoas desconhecidas ou não familiares, e um terceiro vídeo, como lidar com pessoas do sexo oposto, ou até pessoas do mesmo sexo que geram atração. Se vocês tiverem interesse que eu faça esses outros 2 vídeos, escrevam para mim aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.